Graça e paz, irmãos, uma abençoada, né? Abençoado dia, né? Eu ia falar abençoada noite, mas ainda tá de dia. Tô gravando mais cedo, mas eu vou postar nos mesmos horários, né? Feliz Páscoa a todos, né? Que o principal objetivo da Páscoa seja simples, que é a ressurreição de Cristo, né? A gente precisa ver isso. Né? Não adianta a gente crer em coelhinhos, nós já não temos mais idades para isso, né? Não crer na outra situação, mas crer que hoje é um dia simbólico onde que o verdadeiro Cordeiro foi sacrificado, mas ressuscitou por nós. Então, uma feliz Páscoa a todos. Amém? E vamos começar continuar em Hebreus 3:7. E começa assim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então ele começa, olha, se você, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Não, como na provocação no dia da tentação do deserto. Então ele faz referência a Moisés, o povo que foi tirado da mão do faraó. Era para andar apenas 40 dias pelo deserto e andou 40 anos. E por que eles andaram 40 anos? Por rebeldia. E por causa dessa rebeldia, eles patinaram 40 anos. Porém, o Senhor não deixou de sustentá-los. Eles tiveram provas do Senhor. E ele fala, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos minhas obras. Quando eles reclamaram, por exemplo, de comida, o Senhor mandou um maná do céu, em onde eles comiam e a comida não acabava. Então, eles tentaram o Senhor, quando eles também criaram uns bezerros de ouro para adorar, que não esperava Moisés descer da montanha com resposta para eles. Então, o Senhor é um Deus que Ele é presente na nossa vida, só que Ele não gosta, Ele nunca vai gostar de que a gente duvide daquilo que Ele pode fazer. O Senhor, Ele é único, Ele é maior do que nós. Então, a gente pode até brincar com Deus, mas a gente vai saber que Deus é Deus sempre. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, quando a gente faz as coisas que o Senhor não quer, não adianta, a gente não vai entrar no repouso do Senhor. Não adianta que a gente não vai entrar no repouso. Porque eles erram em seu coração. Por quê? Porque eles tinham a lei. Eles tinham um profeta que estava com eles. Eles tinham gente que estava norteando eles. É bíblico que quando a gente não tem conhecimento, quando a gente não é alertado, que a gente ainda está na ignorância, o Senhor é complacente para com os nossos pecados. Mas uma vez você é alertado, você é direcionado, você é conhecedor da palavra, se você faz, o Senhor, Ele vai pesar a mão. Ele já te avisou, Ele já te deu a direção, já te ensinou o caminho. Então, o Senhor fala que aqui, o título é Advertência contra a Incredulidade. Então, a gente, às vezes, está sendo muito incrédulo com a justiça do Senhor também. A gente quer só a parte boa dele, que é as manifestações de graças, de glórias e de poder na nossa vida, e de maravilhas na nossa vida. E o que você está retribuindo ao Senhor com isso? O que você está retribuindo ao teu irmão com isso? Então, você às vezes tem muita coisa, o Senhor te abençoa em muitas coisas, mas você não faz a tua parte. Então, o Senhor quer mostrar que a gente é, sim, feito para viver o melhor dessa terra, mas
E lembrar daquele único dos 10 mandamentos que se tornou um. Amai a Deus sobre todas as coisas, tudo que você tem. Tudo, seja bens materiais, seja tudo. Esposa, seja filhos, o que for. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então, vou repetir o 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, para que não seja um coração mau, que não seja um coração infiel ao que Deus nos ensina. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então ele fala, exortai-vos uns aos outros, né? Ajudai uns aos outros, né? Lembra de dar honra uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, porque amanhã a Deus pertence. Então a gente precisa fazer hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E hoje que nós temos, mais temos, são pessoas enganadas pelo pecado. E igual eu já falei, não existe pecadinho, pecadão. Todo pecado é pecado. Todo pecado é pecado. E o pecado começa até no pensar. A gente adultera até no pensar. Aí se a pessoa foi lá e fez a situação, ela já também está pecadora. A gente já rouba só no pensar. Se ela fizer o fato, ela é mais pecadora? Não. A gente é o que a gente pensa. Então, essas atitudes que se a gente não tomar conta no falar, no que fazer, as redes sociais, principalmente hoje, têm manifestado muito isso. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Porque isso tudo pode estar nos contaminando e a gente não conseguir perceber isso. Então, tudo que a gente vê também é pecaminoso. Porque é bíblico que o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos têm que ser guardados ao Senhor. Então, as coisas que são profanas, a gente precisa ter respaldo, ter resguardo, aliás. Por quê? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, né? Mas a gente só se torna participante de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, a provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então ele está falando do povo do Egito, que nem todos provocaram ao Senhor. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Lembrando que de milhares que saíram, poucos entraram na terra que emanava leite e mel. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Eles morreram no deserto. E o Senhor não quer que a gente morra no deserto. O Senhor quer que a gente entre na terra prometida. Terra que emana leite e mel. Isso quer dizer que é uma casa, lugar que vai ter uma casa enorme, linda, bonita? Não, onde que a nossa salvação vai ser plena. Onde a gente vai estar junto ao Senhor. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então o Senhor, ele avisou, não sejam desobedientes, não sejam incrédulos, não me tentam, não pequem, né? No entanto, todos fizeram, mesmo que alertados. E o que aconteceu? Eles pereceram antes de entrar. Está lá, quem quiser só começar a ler a Bíblia, está lá no início, e vocês verão que isso aconteceu. E se você sabe disso, cuidado com o que você está fazendo hoje.
O mundo está ofertando muita coisa. Cabe você escolher, cabe a mim escolher o caminho que eu quero seguir. Amém? Então, uma boa Páscoa para todos, um feliz domingo de Páscoa, que tenha sido bom para todo mundo. Amém? E aí, fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, e um dia de paz.